Iluminação. Na época dos tempos bíblicos não havia iluminação elétrica. Na Bíblia há menção de castiçais, mas isso não é uma tradução perfeita do termo original, já que naquela época ainda não existia velas. Na menorá, o candelabro de ouro do tabernáculo, que tinha 7 hastes, e a iluminação vinha de pavios imersos em azeite de oliva. As lâmpadas mais primitivas eram muito rudimentares, não passava de uma tigelinha rasa semelhante a um pires, em cuja borda havia uma depressão onde se alojava o pavio. Outra já era provida de uma espécie de tampa fechando as tigelinhas. Nessa lâmpada era colocada uma pequena quantidade de azeite, onde se imergia o pavio, que era de algodão ou de linho, e cuja ponta era introduzida na depressão. Se uma casa estivesse às escuras, podia ter certeza que não havia ninguém dentro. Quando Jesus narrou a parábola da dracma perdida, os ouvintes entenderam perfeitamente o fato de a mulher ter pegado uma candeia para procurar lá nos cantinhos mais escuros. E na parábola das 10 virgens eles sentiram muito bem o drama que não tinham levado azeite na vasilha. Assim, falando sobre lâmpadas e iluminação, Jesus expôs o evangelho em linguagem prática. Apesar das luzes das lâmpadas ser bastante fraca, era suficiente para manter os ladrões à distância. A escuridão favorecia os criminosos, mas a claridade promove a honestidade. Entre os deveres da boa dona de casa estava o de manter a lâmpada acesa. Quando Jesus afirmou que não devíamos ocultar nossa luz, os ouvintes perceberam logo o ridículo da situação. Nós acenderíamos uma lanterna, por exemplo, e guardaríamos sobre o paletó e então dentro do bolso. As paredes eram lisas, sem adornos. A lei proibia que os israelitas usassem figuras de decoração, qualquer desenho que tivesse semelhança de pessoa ou animais. As paredes eram construídas de barro seco ou então de tijolos. Para fabricarem esses tijolos, escavavam um buraco no chão e ele jogava água e palha picada. A argamassa empregada para assentar os tijolos era o barro também. Contudo, as pessoas de posse utilizavam mistura de areia, cal e até gesso. Outros materiais empregados eram o betume e o piche, Gênesis 11 e 3. De um modo geral, aquela gente tinha muito trabalho para conservar sempre, pois sendo feita de um material pouco resistente, sofria o desgaste do tempo e da chuva. A cobra mencionada em Amós 5 e 19 poderia ter entrado na casa por uma fresta na argamassa. O mobiliário. A maioria das casas tinha uma aparência bem prática, sem muitas peças de mobília a atravessar o aposento. Para refeições, eles apenas estendiam no chão uma esteira ou pele. Mesas e cadeiras eram objeto de luxo. Quando Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, a cena pode ter sido muito diferente do quadro de Leonardo da Vinci, da Última Ceia. Se a casa fosse uma pessoa rica, é possível que tivesse mesmo utilizado uma mesa. A quantidade da peça de mobília do aposento dependia da condição econômica da família, bem como o gosto de cada uma. As camas, que normalmente eram de colchão, ou então esteiras ou pele de animais, em geral eram enroladas todos os dias pela manhã e colocadas no canto da parede. Os travesseiros que utilizava, feito de pelo de cabra, tinha preenchimento de lã ou de penas. O travesseiro que Jesus usou quando dormiu no barco era assim. Os detalhes que fornecemos acima são moradias medianas e de pessoas pobres. Os mais ricos costumavam acrescentar 1 ou 2 cômodos ao original. Quintais sem muro. O quintal era parte da moradia que as famílias apreciavam. O tamanho dele e a maneira como era arranjado dependia logicamente das condições financeiras. Alguns colocavam nele um calçamento de ladrilhos e decoravam com folhagem, flores e até árvore, às vezes também um poço para recolher água de chuva, apesar de que a água utilizada pela família tinha de ser buscada em um rio ou em uma fonte próxima. A hospitalidade. Sempre que chegava uma visita a uma casa judaica era recebida com muita atenção. A hospitalidade era um dos traços marcantes da sociedade judaica. Isso não quer dizer que não houvesse indivíduo mal educado, até insociável, mas a atitude mais comum era que eles sempre fossem generosos. Se um forasteiro, um desconhecido, chegasse à porta de uma casa, era recebido como amigo. Ali lhe davam alimento, abrigo e até roupas. O termo grego que expressa o sentido de hospitalidade ao pé da letra significa aquele que ama os forasteiros.
A quebra dos princípios de boa hospitalidade era considerada uma prática pagã. Lugares povoados de cidade. Não havia muitas casas isoladas espalhadas pelo território. A maioria da população estava agrupada em povoamentos, localizados nas proximidades nascentes e fontes. No dia de Jesus, havia cerca de 240 cidades na Galileia. A vida em barracas. Uma das perfeitas descrições da encarnação divina é que diz que o Verbo se fez carne e armou uma barraca no nosso meio. O termo grego aí empregado é skenon, que na Bíblia é traduzido como habitou. E essa palavra possui um significado profundo, com raízes e experiências de Israel no deserto. Na época do patriarca era muito comum viver em barracas, já que eles iam de um lado para o outro. Os judeus contemporâneos de Cristo enxergavam a vida terrena como um período passageiro, sendo que seu lar permanente aguardava após a morte. Barracas primitivas. Os israelitas não eram nômades por natureza e nem habitavam em barracas, mas desde o início de sua história vemos utilizar esse tipo de habitação. Aliás, Jabal, um homem que viveu no período pré-diluviano, foi chamado de pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Muitos anos depois, Abraão iria mudar o curso da história ao deixar a cidade de Ur dos Caldeus e armar sua tenda em Canaã. Peregrinação no deserto. Mas essa vida em barraca relativamente suntuosa que o patriarca levava terminou quando os filhos de Israel, por causa de uma grande fome, foram para o Egito. Quando os israelitas saíram do Egito sob a direção de Moisés, a vida em barraca era muito frugal, mas esse período de nomadismo chegou ao fim quando começaram a distribuir terra entre as diversas tribos. Mas a vida provisória em tendas apresentou uma grande riqueza para a lavagem espiritual desse povo. A tenda que construíram no deserto, tabernáculo, Êxodo 26. Paulo, fabricante de tendas. No tempo do Novo Testamento, alguns grupos de pastores nômades e guardadores de gado habitavam em barracas no campus. As tendas eram usadas também em festejos e ocasiões especiais, contudo a maior parte da população habitava em casas. Os recabitas foram um povo singular, que resolveu viver em barracas, rejeitando uma forma de vida mais cômoda. Segundo Jeremias 35, o objetivo deles era restabelecer a vida de pureza espiritual que levava no deserto. Outros escritores neotestamentários também lançaram mão da figura da tenda para descrever a esperança do crente em vida futura. O autor da carta dos Hebreus, por exemplo, apresenta Jesus como sumo sacerdote que está sentado à destra de Deus no tabernáculo. Apocalipse 7,15.